Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Já deixa o seu like aí, tá bom? Pra você não esquecer. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, então clica nele pra você acompanhar todos os devocionais e os demais vídeos que vão sair aqui no canal, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. Gostaria de falar muito com vocês sobre esse assunto, fé, né? Mas uma fé com ação. E o que você quer dizer, Lorena, com isso? Fiquei pensando referente a um vídeo que eu vi esses dias falando justamente sobre essa fé, né, que vem acompanhada com uma ação. Você já percebeu, você já reparou que em muitos casos, em muitas situações da sua vida, você fala assim: Lorena, mas eu tenho fé em relação a isso, mas eu não vejo nada acontecer. Lorena, eu tenho fé relacionada a isso, eu tenho fé em um problema, né, relacionado a essa área da minha vida, mas eu tenho fé que Deus vai me ajudar a resolver, que eu vou conseguir passar por isso. E glória a Deus por isso que você tem esse tipo de pensamento, que você tem fé realmente, que Deus pode te ajudar em toda e qualquer situação. O problema, e o nosso problema, porque eu também tô falando de mim aqui, é que em muitos casos mesmo, nós até temos realmente fé. Nós precisamos passar, que nós estamos passando, que nós precisamos vencer essa situação, uma situação talvez tão complicada que às vezes a gente está passando. Só que não basta apenas você ter fé. Mas como assim, Lorena? Não basta só eu ter fé. O que acontece é que, como eu fiz essa pergunta para vocês já se pegaram nessa situação de realmente às vezes ter fé sobre uma coisa, mas não ver aquilo se resolvendo, né? Ou aquilo mudando de alguma forma. Bom, é que em muitos casos a gente diz que tem uma fé, mas quando aquela situação chega, nós não temos uma ação em cima daquela fé que nós dizemos ter. Uma situação que você precisa tomar uma atitude baseada na sua fé. Você não toma, você simplesmente não tem uma ação em cima daquilo. Então você deixa passar, aquela situação volta a acontecer, você não se posiciona, aquilo volta a se repetir e vira aquele ciclo, né, de repetição na nossa vida. Que eu ouvi uma frase que talvez muitos de vocês, ou talvez todos, já ouviram, né, já leram, é que Satanás ele não está preocupado no tanto que a gente conhece da Bíblia. E aí a gente pensa assim, como assim? O tanto que eu conheço da Bíblia não é importante? Claro, é essencial e é importante nós termos conhecimento bíblico, né? Claro. A questão dessa frase é que se você conhece muito, se você é muito conhecedor, tem muito conhecimento até da palavra, a gente vai ter uma fé. Mas se você não tem atitudes, uma ação baseada naquilo que você conhece da Bíblia, o que vai adiantar? O que isso vai trazer para sua vida? Quais são os frutos que isso vai trazer? Pensa comigo, o diabo ele também conhece muito da Bíblia. Ele conhece muitas coisas, mas ele não pratica, né? Ou seja, o que a gente precisa fazer não é somente conhecer a Bíblia, mas praticar a Bíblia. E a mesma coisa que eu tô querendo dizer aqui pra vocês. Não adianta você só falar que tem fé, mas quando chega uma situação em que você precisa praticar a sua fé e praticar o que a palavra diz, aquilo que você diz que acredita da Bíblia, é aí que você mostra se realmente você está no fé com ação e não somente fé por fé. Lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24 ao 27, vai citar aqui uma pessoa. E você pode refletir se você e eu temos sido essa pessoa. O tipo de pessoa que está dizendo aqui em Mateus nós temos sido. Mas você também já ouviu muito falar sobre esse capítulo, sobre esses versículos em si, que fala dos dois construtores. Versículo 24 vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então tá falando aqui, se você e eu, nós escutamos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus e nós praticamos a palavra, é semelhante a alguém que construi a sua casa na rocha. E aí vai dizer que o que acontece? E desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E agora eu vou falar de uma segunda pessoa. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E o que acontece quando alguém edifica a sua casa sobre a areia?
que a areia faz quando bate a água ali? Desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa e ela caiu. Grande foi a sua queda. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós temos fé na palavra, mas nós não a praticamos, se assemelha a uma pessoa que construiu a sua casa sobre uma areia. Você pode escutar diversas pregações, diversos vídeos como esse, falando sobre um determinado tema, né, que a Bíblia traz aqui para nós. Mas se você não começa a praticar isso, se você está errando e não muda de direção, é como um insensato, como diz aqui, que ouve a palavra, mas não coloca em prática. Você sabe muito bem, né? Você que já foi em praia, pode construir um castelinho ali na areia, imagina. Se bateu a água ali, ela leva embora. Por quê? Está construída sobre a areia. Mas se você e eu somos aquela primeira pessoa que ouve a palavra, que lê a Bíblia e que busca praticar, nós somos semelhante a uma pessoa sábia que ouve, pratica. Então construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. O que eu fiquei pensando é que, trazendo para minha própria vida, para os meus dias, né, para situações assim que se passam, às vezes a gente tá com alguma situação, sei lá, você é uma pessoa nervosa, uma pessoa que estressa fácil, entende que não é bom ficar irado e, né, ficar brilhento com tudo, e começa a trazer a palavra para os seus dias, orar a Deus sobre aquilo para te ajudar, mas vão existir situações que vão fazer com que você possa ficar nervoso ali, para você ter o quê? Uma ação em cima daquilo que você acredita. Da palavra de Deus, daquilo que você acredita, daquilo que você tem fé que Deus pode te ajudar a mudar do seu comportamento. Mas se chegar a essa situação e você não ter uma ação em cima disso, não adianta. Se você é uma pessoa que tem crise de ansiedade, se você é uma pessoa que tem ansiedade, enfim, ou outras questões aí emocionais, e aí chega uma situação, né? Você ora a Deus, você lê a Bíblia, você tá consciente daquilo que Deus diz. Você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Você pode levar até Deus todas as suas ansiedades, porque Ele cuida da gente em todo momento. Se quando vem uma situação assim, você não para e realmente começa a praticar aquilo que você leu, daquilo que você já conhece, da fé pela qual você diz que tem, o que vai adiantar? O que vai acontecer? Aquela situação, ela vai continuar se repetindo. E não quer dizer que é um momento fácil para você. Quer dizer que é um momento que você não vai ficar com medo às vezes. Mas quando você coloca a palavra, coloca a sua fé em prática, isso começa a ter uma mudança na sua vida. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo de tudo, sei lá, você lê a Bíblia ali e Deus te enche de coragem e tudo, você ora a Deus, pede a Ele para te encher de coragem, de sabedoria e tudo mais. Quando aparece uma situação em que você precisa enfrentar esse medo e você não usa a fé que você tem como uma ação referente a esse medo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir vencer. É porque você não tem fé? É porque você não tem conhecimento da palavra? Em muitos casos não. Mas é porque a gente não coloca em prática aquilo que você já sabe, aquilo que eu já sei. Esse vídeo é pra gente refletir sobre tudo aquilo que a gente já sabe, tudo aquilo que a gente já tem conhecimento da palavra. Porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas muito mesmo, sabe? A gente consegue falar sobre qualquer tipo de tema porque a gente tem muito conhecimento, às vezes a gente estuda bastante sobre aquilo. Mas na hora de colocar em prática, nós precisamos também fazer isso. Porque, como eu disse, não adianta a gente só ter conhecimento por ter conhecimento. A gente só falar que tem fé. Mas na hora de colocar essa fé em ação, a gente esquecer de tudo. E realmente não adianta, né? A gente ficar questionando por que as coisas continuam como estão, se a gente não coloca um ponto final realmente naquilo que a gente já tem conhecimento. Se a gente realmente não usa a nossa fé com a ação, quando aquela situação vem sobre a nossa vida. Tem uma frase que eu ouvi, né, de uma pastora muito querida que eu acompanho, que fala que não é o que eu falo, mas o meu comportamento mediante o que eu falo é que vai mudar a situação. A gente só falar que tem fé, a gente só falar que acredita que Deus pode fazer isso na minha vida, que Deus pode fazer aquilo, que Deus pode abrir a porta, enfim. Mas se o meu comportamento mediante aquilo que eu falo continua o mesmo, eu não vou ter resultado daquilo que eu digo. Eu não vou ter resultado da minha fé, entende? Eu vou ter realmente aquele resultado da fé que eu digo que eu tenho, relacionado àquela situação também. Então hoje, que eu e você possamos voltar
refletir, analisar se a nossa fé também está tendo uma ação. Nós estamos sendo essa pessoa que ouve, que tem conhecimento sim da palavra porque é importante, mas se nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos escutando o tempo inteiro, aquilo que nós estamos sabendo da parte de Deus. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa palavra, esse devocional tenha edificado a vida de vocês. Não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conseguirem esse devocional, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa sobre esse assunto, sobre algum testemunho que você tenha sobre esse assunto, tá bom? E eu te espero num próximo devocional. Tchau!